Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos, bem-vindos! Meu nome é Bruna Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Bem-vindo a esta Masterclass aqui para vocês, especial, onde a gente vai falar sobre um assunto que tem muita confusão e tá mais do que na hora. A gente já teve outros episódios falando sobre esse assunto, mas hoje a gente vai botar tudo para fora. A gente vai falar sobre tudo que você merece saber sobre detox. Tem muita confusão, tem muito mito e a gente está aqui para falar a real, para você nunca mais ser enganado por esse tópico do detox. Pois é, a gente resolveu fazer isso dessa maneira, uma masterclass para pontuar todos os fatores que envolvem esse tema do detox, né, que está na moda, todo mundo aqui já ouviu falar de detox, e a grande realidade é que a maioria das pessoas ouviram falar, porém ouviram falar errado. Então, estamos aqui para desvendar o mito do detox, para tirar todas as dúvidas e mostrar para você a real, como funciona isso, se funciona ou não. Com certeza, detox existe, detox é fundamental, detox funciona, porém, se for feito da maneira correta. E é isso que a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês, como que se faz o verdadeiro detox, que com certeza não é com suquinho, nem com pílulazinha, nem em uma semana. Pois é, pega uma caneta, pega um papel para anotar, porque vai ser uma apresentação recheada aqui de conteúdos, né? Quem aqui já fez detox? Se você já fez, deixa aqui um comentário pra gente. Quem aqui já tomou suquinho verde, shake especial para melhorar essa parte do detox? Eu lembro, né, vai lá em 2017, mais ou menos, se eu não me engano, a gente já estava morando junto e a gente fez um detox. Lembra daquele detox de 10 dias, onde a gente tomava cápsula, tinha shake, que a gente tomava só um shake, era um detox só com plantas, então era um shake totalmente feito, né, com matéria-prima de plantas, e também tinha umas cápsulas específicas, uns suplementos específicos durante 10 dias, então era um processo bem, bem louco. Lembra daquele programa que a gente fez junto? Sim, com certeza. Pois é, e é isso que a gente vai estar falando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o mito do detox. Pois é, pessoal, quem aqui não enfiou o pé na jaca, literalmente, no final de semana, e aí na segunda-feira falou, não, ó, ixi, eu exagerei, comi tudo que eu tinha que comer, bebi tudo que eu tinha que beber, então hoje, na segunda-feira, eu vou fazer um detox, né? Quem aqui, se você nunca fez isso, você com certeza já viu amigos em São Paulo, tem companhias hoje em dia que estão ganhando muito, mas muito dinheiro com suquinho detox, tem um suco detox para cada dia da semana, enfim, quem já não entrou nessa, né? Pois é, o que vocês precisam entender aqui, tribo do PEC, é que a maneira como esses detox são feitos, ele não funciona para 99% das pessoas. Ele é feito da maneira errada e, na verdade, acaba prejudicando e machucando, eu diria assim, não sei se essa é a palavra certa, mas acaba danificando mais a sua saúde. Porque uma coisa que já logo de cara você precisa entender, o seu corpo, ele está sempre, a todo instante, se desintoxicando. Não é porque você vai fazer um programa de detox que aí sim o seu corpo vai desintoxicar. Não, o seu corpo está a todo instante botando coisa ruim para fora. Isso é natural do organismo. Agora, mas você pode estar se perguntando, mas Bruno, não posso então fazer um programa detox para ajudar essa desintoxicação? Não posso dar alimentos específicos, suplementos específicos para me ajudar nessa desintoxicação? Depende. E é isso que você vai estar aprendendo aqui nessa Masterclass para você fazer da maneira correta, mas existe algumas coisinhas que você precisa entender antes de falar sobre detox. A gente vai chegar lá. Pois é, pessoal, uma maneira fácil, uma analogia simples para você. Tudo que o nosso organismo faz precisa de energia. Você sabia que até para dormir você precisa de energia? Para comer você precisa de energia para digerir essa comida? Para falar aqui a gente precisa de energia? Tudo funciona no nosso corpo à base de energia. Quem está aqui na tribo do PEC sabe que nós somos seres bioenergéticos, que nós funcionamos como uma bateria. Pessoal, para você fazer detox, você precisa de energia para conseguir
fazer o detox? Se você já está com um monte de problema crônico, e aí enfia um pé na jaca e toma um suquinho, o que você vai estar fazendo? Você já está sem energia, e aí ainda você vai exigir que o teu corpo perca mais energia para se desintoxicar. Então, é o momento, pessoal. Uma coisa que a gente precisa entender na nossa saúde: momento. Momento certo, momento errado de se fazer as coisas, maneira certa, maneira errada, o como fazer, tudo isso depende. E tudo isso depende de como está a sua energia específica. A minha energia é 100% diferente da do Bruno, que é 100% diferente da sua, que é 100% diferente da do vizinho, do marido, de qualquer pessoa nesse planeta. Cada um de nós tem uma circunstância única, energética. E isso, pessoal, não só com detox, mas com tudo na sua vida. É fundamental que você que está aqui na tribo comece a ter essa consciência que antes de tudo vem energia e não depois. Você ter algum problema de saúde simplesmente é uma manifestação de que você está sem energia. E aí, se você vai fazer um processo como um detox que exige mais energia ainda, se você está sem energia, o que você vai fazer? Se você não tem energia para desintoxicar, sabe o que acontece? Você fica devendo mais ainda. Você acumula mais ainda as toxinas no organismo. Você se prejudica mais ainda. É isso que não falam para vocês. A gente vai falar aqui ao longo desse episódio a maneira correta, se você for fazer um detox um dia, qual que é os pré-requisitos para chegar lá. Mas antes disso, um dos pré-requisitos aqui, antes de pensar em desintoxicação, antes de pensar em detox, você precisa aprender redox. Como assim, Bruno? Como assim, Vanessa? Eu nunca escutei falar. Tenho quase certeza absoluta que você aqui da tribo, você nunca escutou falar sobre redox. E é essa palavrinha que você precisa gravar aí no seu caderninho do PEC. Anota no caderninho do PEC, redox, antes de detox. Tá? O nosso mentor, Dr. Jack Kruse, fala constantemente sobre isso. Se você quiser ir lá e aprender dele mesmo, vá. É um vocabulário bem denso. A gente fala para você da maneira mais simples para você entender, mas basicamente esse potencial de redox significa o seguinte: é o seu potencial de gerar energia. Capacidade de gerar energia no seu sistema, através de elétrons, de prótons, tudo isso na parte da física quântica. E falando em física quântica, o que você precisa entender em relação a detox e redox é o seguinte: a biofísica vem antes, controla, na verdade, a parte da bioquímica. E quando a gente foca especificamente em detox, a gente está falando apenas dessa questão da bioquímica. E quando a gente fala de redox, a gente está focando na biofísica. E a biofísica controla a bioquímica. Simples assim. Né? Eu acho uma outra analogia que me veio na cabeça agora, enquanto o Bruno está falando. Pessoal, o que adianta você ter gasolina premium e o motor não está funcionando? O potencial de redox é isso, a capacidade das suas mitocôndrias, do seu motor de gerar energia. Se esse motor não está gerando energia, não adianta você tuchar suplemento, chazinho, suquinho. Pessoal, não adianta nada disso, porque você simplesmente não tem energia para metabolizar nada. Então, isso que o Bruno falou, você que está aqui com a gente, esse é o primeiro passinho. O redox vem antes do detox, porque a biofísica comanda a bioquímica. De novo, se o motor não está funcionando, você pode pôr gasolina aditivada, premium, não vai funcionar. Não é uma questão da gasolina, da substância, é uma questão do que faz essa substância funcionar. O que a gente precisa trabalhar aqui é o que a gente chama aqui da analogia da Ferrari e do Fusquinha. Tá? Presta atenção, porque essa analogia vai fazer todo sentido para você. Você vai entender aqui o que a gente quer dizer ao falar sobre redox e detox. Quando você bota, como a Vanessa falou aqui, um combustível de mais qualidade no seu carro, é melhor para o carro? Claro que é. Ele vai andar mais rápido? Depende do carro. Depende se ele funciona. Depende se ele está funcionando.
Então você pode estar lá comendo, fazendo o detox da melhor maneira possível, botando o melhor combustível dentro desse carro, mas se o seu carro é um Fusquinha, o Fusquinha ele tem um limite, o Fusca ele tem um limite de velocidade. Já a Ferrari, ela tem um outro limite de velocidade. Então se você botar um combustível premium no Fusquinha, ele não vai andar mais rápido. Mas se você botar o combustível premium numa Ferrari, a Ferrari consegue ir mais longe. Então, o que a gente precisa trabalhar? A gente precisa construir a sua Ferrari. Você tem que sair de um Fusquinha e se transformar numa Ferrari. A gente tem que trabalhar na engenharia, na arquitetura, no design da estrutura da sua Ferrari. E não apenas ficar dando combustível melhor. Se a gente só ficar dando um combustível de mais qualidade lá no posto de gasolina, mas você tem um Fusquinha, de nada vai adiantar. Então, a gente precisa construir o seu potencial de redox, que é o seu potencial de gerar energia, através da construção da sua Ferrari. E a gente está de... Eu ia falar um palavrão aqui, mas a gente tenta evitar falar palavrões. A gente está de saco cheio, pessoal, essa é real, de tantos profissionais da saúde, de tanta gente por aí, de guru da saúde, de Instagram, de tudo isso, vendendo para você um suplemento mágico. Ah, toma esse suplemento, essa glutationa. Glutationa, para quem não sabe, é um antioxidante master dessa parte de desintoxicação. Então, você vai estar lá tomando glutationa, sendo que o seu próprio organismo deveria estar gerando glutationa, mas ele não gera quando o seu potencial de redox está fraco. Então, não tome. Tá? Até eu vou falar aqui mais pra frente sobre isso, de não tomar suplementos, qualquer coisa que seja endógena, que você produz antes de focar em produzir por conta própria. O que a gente precisa entender é uma outra analogia simples. Se você não está produzindo alguma coisa na sua fábrica, por que será? Ou está faltando matéria-prima, ou não pagou a conta de eletricidade, está faltando energia para a fábrica funcionar. Tem alguma coisa na base, na estrutura da sua fábrica que não está funcionando para você produzir o que você precisa fazer. Isso precisa ser resolvido. E não simplesmente trazer uma mercadoria da China, né, trazer uma coisa de fora, e aí o que vai acabar acontecendo? Se a tua fábrica já não está funcionando, está com problemas na produção, e você traz uma mercadoria externa, importa ali da China, o que vai acontecer? Tua fábrica a longo prazo vai fechar. Porque o corpo vê aquilo lá e fala, bom, não preciso mais produzir. E aí o que acontece? E aí você já não estava produzindo, você ao invés de começar a produzir, o correto seria, putz, não estou produzindo, vamos ver por quê. Ou é matéria-prima, ou é energia, o que está faltando aqui para minha fábrica funcionar? É isso que você precisaria direcionar. Agora, do contrário, os doutores, né, o que eles fazem? Te indicam alguma coisa fora de você, um band-aid, e aí, o que acontece? O seu corpo vê aquilo e fala, putz, eu já não estou produzindo mesmo, está tão difícil para eu produzir, vou parar. E aí você vai parando a sua fábrica, você vai parando o seu motor, você vai deixando de produzir energia por si. E aí o que acontece? Essas substâncias vão se acumulando, você vai acumulando ela no seu organismo, e aí acumula uma, acumula duas, vai ficando dependente. Todas essas terapias você vai tendo que aumentar a dose ao longo do tempo. Isso já é um sinal que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Mas o médico não fala nada para você. Você permanece aumentando a dose, até que o seu sistema não consegue mais. Ele já estava intoxicado no princípio, lembra disso? E aí você intoxica mais ainda com coisas externas que ele não consegue processar. Pessoal, eu te pergunto, para você que está aqui, nunca ouviu falar de redox, nunca ouviu falar disso, será que isso faz bem? É só a gente parar um pouquinho para pensar. Poxa, se eu não estou produzindo se eu não estou produzindo hormônio, por que será? Se eu não estou conseguindo desintoxicar suficiente meu corpo, por que será? Será que é benéfico? Eu fiquei tomando um monte de coisa, me entuchando e me entupindo ainda mais, dificultando ainda mais as coisas para o meu corpo funcionar? Presta atenção, é muito simples. Se a gente for parar para pensar, é tudo muito lógico, muito óbvio. Você simplesmente não está sendo educado da maneira correta. E isso, para mim, dói muito, porque a palavra médico, pessoal, se você for buscar a origem da palavra médico, é professor. Os doutores deveriam estar ensinando você como fazer o seu corpo funcionar, e não tuchando o remédio para intoxicar o seu corpo e fazer ele parar cada vez mais rápido. Então, essa é a realidade, e é por aí que funciona. É importante que vocês
façam essas analogias, que a gente entenda essas analogias, para entender que tudo é a maneira como a gente cuida do carro, a maneira... Poxa, o Bruno está falando de Fusquinha, tem Fusquinha de 100 anos, sei lá eu, que está intacto, que funciona, que coloca gasolina e funciona. Tem Fusquinha que está lá quebrado, tá já um ferro velho. Então, tudo depende da maneira como é cuidado. E se você está aí com o Fusquinha funcionando mais ou menos, é isso, ele tem que ser reformado, ele tem que ser cuidado, a estrutura tem que ser mudada antes de mais nada. É muito, né? Se a gente começa a parar para pensar, fica fácil. Uma coisa importante, como eu falei anteriormente, é essa questão de produção endógena e exógena. Tá? O que isso quer dizer? Existem coisas que o seu corpo produz por conta própria. Tá? Existem reações que o seu corpo deveria estar fazendo sozinho, sem precisar de um monte de suplementos, sem precisar de um monte de programa de detox para ajudar isso a acontecer. E quando você vai lá, o seu corpo já não está produzindo da maneira como deve ser produzida, e você vai lá e toma mais coisa exógena, tá? De fora para dentro, tá? De fora para dentro. Imagina você tá lá tomando, de repente, hormônio, de repente, suplementos, qualquer coisa que seja de fora para dentro, tá? E isso vai atrapalhar a produção endógena. Endógena significa produção própria do seu organismo. Um exemplo clássico que vai ficar super, super claro na mente de você é a questão da vitamina D. Vitamina D, que virou famosa, muito famosa hoje em dia, todo mundo sabe do porquê, mas vitamina D é feita, a gente consegue produzir endogenamente, nem sei se existe essa palavra, mas a gente consegue produzir no nosso organismo, através da exposição do sol, junto com as gorduras corretas, colesterol, tem um monte de processo, não é só o sol, enfim. Não vamos entrar em detalhes de como funciona a produção da vitamina D, mas o seu organismo consegue produzir essa vitamina D. Agora, quando você vai lá e não tem nada disso acontecendo, não tem exposição ao sol, não tem as gorduras corretas, não tem o colesterol correto sendo metabolizado, sulfur, que eu nem sei falar em português. Sulfur, né, em inglês. Enxofre, isso. E você não tem nada disso. E aí você vai lá e toma suplemento de vitamina D, fica tomando constantemente suplementos de vitamina D a longo prazo, e isso vai atrapalhar a produção da sua própria vitamina D. E é isso o grande perigo. Por que o seu detox jamais funcionará? É por isso. Porque você está fazendo o contrário. A última coisa que a gente foca dentro da nossa mentoria, das pessoas que a gente trabalha, aqui com vocês fazem parte da nossa tribo, a última coisa que a gente quer que vocês se preocupem é focar em programinha de detox. É a última coisa que a gente vai focar. Primeiro, você tem que trabalhar o seu redox, você tem que criar a sua Ferrari, porque aí você faz um detox e funciona. E segundo, você tem que focar aqui no que a gente chama canais de eliminação. Tá? Canais de eliminação. Existem 6 canais de eliminação. A gente poderia fazer uma masterclass específica sobre cada um deles. Tá? Mas, basicamente, esses canais... Né, Vá, fala um pouquinho, eu complemento. Não, os canais de eliminação são por onde as toxinas vão ser liberadas. Pessoal, se esses canais estão fechados e vocês consomem mais coisas que inibem a sua produção natural, mais lixo vai ser produzido. E se esses canais estão fechados, você vai estar permanecendo com esse lixo no seu corpo. É o que a gente está falando aqui. A longo prazo, você vai estar se prejudicando. Porque o que acontece com essas coisas externas que a gente toma e que o organismo é capaz de fazer, você vai inibindo. Como eu falei, a fábrica vai parando. A longo prazo, você, de repente, vai inibir totalmente a sua própria produção. E isso é um pecado. Isso é a maneira errada de se trabalhar. Porque quando você inibe o seu motor, a sua produção própria, não volta mais. Isso é um caso sério que a gente vê com pessoas que entram nessa roubada de reposição hormonal. Pessoal, elas ficam repondo hormônio, se alguma delas resolve parar o tratamento, a pessoa fica que nem uma ameba por vários meses. O corpo deixa de funcionar. Enfim, por quê? Porque inibe a produção original do corpo, e para a gente conseguir retomar isso depois que você entra numa reposição dessas, é mais complicado ainda. Então, enfim, é isso. Esses 6 canais de eliminação, a gente vai estar enumerando um por um aqui,
com vocês já já, mas antes disso, tá fazendo sentido o que a gente está falando? Deixa um comentário aqui pra gente, tribo, tá claro? Essa questão do detox, e esses 6 canais de eliminação, eles têm que estar abertos, eles têm que estar funcionando. Pensa assim, mais uma vez, uma analogia para deixar bem... Antes do detox, né? Antes de pensar em detox, os 6 canais têm que estar abertos, porque senão não tem para onde ir. Exato, é como se tivesse lá uma rodovia, e nessa rodovia tivesse um acidente, alguma coisa bloqueando o trânsito. Aí é óbvio que o trânsito ele não vai fluir, ele não vai conseguir, né, andar para frente, os carros vão ficar lá trancados nessa rodovia. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá e cuidar deste acidente, ver a causa, o que está acontecendo lá na rodovia que está impedindo, que está bloqueando essa fluidez do trânsito, no caso aqui. A mesma coisa, os canais de eliminação, eles precisam estar fluindo, porque senão as toxinas, ao fazer esse detox, digamos que você vai fazer, você não vai conseguir eliminar do seu organismo. E quando você não consegue eliminar, adivinha o que vai acontecer? Você vai se sentir pior ainda, porque você vai acumular essas energias, essas toxinas, desculpa, ainda mais no seu organismo, e você vai se sentir literalmente como um lixo. Vai perder energia, pessoal. Você, em vez de ganhar energia, fazendo da maneira errada, você vai perder, como tudo que você está aprendendo aqui. Como eu dei o exemplo no começo aqui. Se você fizer qualquer coisa da maneira errada, simplesmente vai acontecer o oposto do que você deseja. Vamos lá. Anota aí no seu caderninho do PEC. Canal de eliminação. Número 1 que você precisa trabalhar é o seu rim. Um órgão extremamente vital para o nosso organismo, obviamente, e claro, para desintoxicar. E existe uma coisa que você precisa saber. Medicamentos da indústria farmacêutica impedem o funcionamento do rim. Eles sobrecarregam o seu rim a longo prazo. E não são só os medicamentos de tarja preta prescritos. Qualquer medicamento químico vai influenciar o seu rim. Até remédio para dor de cabeça, remédio para azia, má digestão. Nem sei quais os remédios que existem por aí, tem um monte de remédio. Qualquer remédio que vende na farmácia é de origem petroquímica e isso, com 100% de certeza absoluta, está, nesse momento, para quem toma, sobrecarregando o rim. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente tem que trabalhar numa estrutura, numa estratégia, para você conseguir eliminar esses medicamentos. E a maneira como a gente faz isso é através dos 4 pilares. Se você não sabe o que são esses 4 pilares, vai no nosso site, a gente tem um guia completo de 30 páginas, totalmente gratuito, só para você. www.projetoenergiacronica.com, tem lá um guia só sobre esses 4 pilares, para que você consiga se libertar dos medicamentos e consiga triplicar a sua energia e viver nesse estado de energia crônica que a gente tanto fala aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui, eliminar esses medicamentos. A gente tem que focar no consumo de água. Água. Falar em água, tem água aí, Iva? Água é muito importante, mas como assim só água? Não é só tomar água. O que a gente tem que prestar em relação à água? Vá, fala um pouquinho. Primeiro ponto, a qualidade, né? Da onde está vindo a sua água, né? Como é o seu filtro? O seu filtro está filtrando tudo que ele precisa filtrar? Né? Hoje em dia a água tem muita toxina, flúor, hormônio, tem tudo de ruim na água. O seu filtro está filtrando o suficiente essa água? Enfim, qualidade em primeiro lugar, quantidade em segundo lugar. Você está tomando água suficiente para o seu estilo de vida? É suficiente a quantidade de água que você toma? E o horário que você toma água também. Se você está tomando 1 litro de água junto com as refeições, presta atenção. Não se deve tomar água nem antes, nem por pelo menos 15 minutos antes da refeição e pelo menos 45 minutos depois da refeição, você deve evitar água. Então, né, qualidade, quantidade e timing da água. Isso, exatamente. A gente tem outros episódios sobre água aqui dentro do PEC, confere lá. A gente vai fazer outros episódios sobre água porque é um pilar da vida e as pessoas literalmente não entendem isso, sobre qualidade, de onde que está vindo a água. A grande maioria das pessoas estão tomando água que não é de qualidade. Mais de 90% das pessoas estão tomando água de péssima qualidade. Elas não tomam na quantidade certa e elas não tomam no horário certo, no timing correto. Mas isso é um episódio
para uma outra hora. É um detalhe aqui, a maioria das águas no Brasil é lei que quando você engarrafa a água tem que ser fluoretada. Então, as melhores águas que você encontra no Brasil, e isso em outros países também, veja se no seu país também não é assim, elas são fluoretadas. Então, por mais que a marca seja bonitinha, que a garrafa seja cara, essa garrafa de plástico ou qualquer garrafa, pode ser de vidro, ela foi colocada flúor, ou seja, já estragou totalmente a qualidade dessa água. Então, muita atenção com água. Muita atenção. E uma outra dica aqui rápida para vocês em relação ao rim é focar em alimentos como frutos do mar, peixe, folha verde. Tá? Esses alimentos, peixes, frutos do mar e folhas verdes, ajudam bastante no suporte ao rim. Tá? Chá de hortênsia, dente de leão, chá de urtiga, não sei se é urtiga, chá de urtiga também é outro chá muito bom em relação ao rim. Claro que isso aí não vai resolver todos os seus problemas, são apenas dicas extras de suporte, mas fica aqui a dica para você em relação a suporte ao rim. Próximo canal de eliminação, mais um. Fígado. Muito importante, né? Meu Deus. Meu fígado. Deus. Por onde começamos Fígado, a falar sobre fígado? ele até se regenera no corpo humano, de tão importante que ele é. Mais de 400 funções metabólicas, pessoal. O fígado acumula raiva. O fígado processa tudo, não só num nível químico, mas num nível biofísico também. Meu Deus, o fígado aguenta bastante coisa. O fígado tribo é um canal de eliminação, é um órgão aí poderosíssimo que a gente tem que estar dando o suporte. Como a Vá falou, mais de 400 funções no nosso organismo. E de uma maneira bem rápida aqui, eu quero dar algumas dicas práticas para você focar, para você agregar aos seus 4 pilares. Só para fazer um adendo aqui, de nada vai adiantar você focar nessas dicas mais práticas se você não entender os 4 pilares. Eu volto a focar isso porque muita gente acredita nessas diquinhas mágicas. Toma, então eu vou tomar o chá de úrtiga e vai resolver os meus problemas de rim. Eu vou comer mais folhas verdes e isso vai estar fortalecendo o meu rim. Vai ajudar? Vai. Porém, não vai resolver. Sem os 4 pilares, não resolve, jamais. O que é fundamental a gente entender é que as coisas precisam ser trabalhadas de maneira integrada e personalizada. A gente volta a repetir essas 2 palavrinhas. Se você não trabalhar as coisas de uma maneira integrada e personalizada para o seu caso específico, fica difícil, né? Testa uma coisa, testa outra, vai ficar testando e não vai resolver, pessoal. O que a gente está falando aqui é de um detox que resolva. Para isso, as coisas têm a maneira certa, é uma sinfonia que tem que estar funcionando para o detox funcionar e agregar. Então, de uma maneira geral, isso você precisa entender. Isso, antes de mais nada, a base, os fundamentos. E aí a gente agrega com outras ferramentas, como, por exemplo, silimariana, cardo mariano. Ou então, em inglês, se chama milk thistle. Não sei falar direito essa palavrinha, mas cardo mariano, silimariana é uma erva que ajuda bastante no suporte ao fígado. Ovos também tem bastante colina. Colina é uma outra substância bem importante para o suporte ao fígado. Então, colina, que você encontra em ovos, na noz, semente de girassol. Semente é Lembrando muito aqui da personalização, tem pessoas que num determinado momento não devem comer ovos, não devem comer nozes. Então, né, tudo personalizado. Só um parênteses aqui. Mas como assim? Ovos? Não posso comer ovos, semente de girassol? Lembrando, a gente não sabe. Depende. A gente tem que ver o contexto de vocês. De repente sim, de repente não. Isso que é a diferença do que a gente faz aqui dentro do Projeto Energia Crônica. A gente não fala em termos gerais. Existem fundamentos básicos da saúde, com certeza absoluta. Porém, existem particularidades de acordo com a sua condição específica de saúde, de acordo com a sua hereditariedade, de acordo com o local, a geografia onde você mora. Então, a gente vai voltar sempre nesse ponto. A gente nunca, jamais vai ser irresponsável de falar, não, todo mundo ovo é bom para todo mundo, noz é bom para todo mundo, semente de girassol é bom para todo mundo. Depende, tá? Mas de uma maneira geral, esses alimentos têm colina e colina é bom para o fígado. Selênio é um outro mineral muito importante que muitas pessoas têm deficiência. Selênio você encontra, novamente, frutos do mar, peixe, porco, tem bastante selênio também, castanha do Pará. Se você puder comer 2 castanhas do Pará, se fosse fazer sentido para você, 2 castanhas do Pará por dia, já tem suficiente ali do selênio. E também um outro bônus aqui, NAC com vitamina C, né? Isso, NAC, N-acetilcisteína, tá? Isso aqui é um bônus para você, se você tiver com algum problema mais sério de fígado, a gente recomenda você também conferir a NAC, N-acetilcisteína.
cisteína. Mais alguma consideração em relação ao nosso querido fígado, Vá? É isso, trabalhar com ele integrado, é isso, essa consideração. Estamos dando dica aqui, mas volto a frisar que é importante você trabalhar o seu fígado. E se o seu fígado, nesse momento, antes de você seguir suplementos ou dicas, você precisa ver, a gente precisa entender como está funcionando o seu fígado para dar a dica perfeita para você. A gente está dando aqui dicas gerais. Exato, nosso próximo canal de eliminação, número 3. Então, primeiro, rim, segundo, fígado, terceiro, que é um complemento ao fígado, é a vesícula biliar, que muita gente, infelizmente, quem aqui retirou a vesícula? Se você retirou a vesícula, fala pra gente. Se você conhece um familiar, olha o esquilinho passando, a gente tá fazendo ao vivo aqui, pessoal, tem um esquilinho passando aqui. Se você conhece alguém que já retirou a vesícula, familiar, amigos, fala pra gente, porque a vesícula biliar é muito importante, né? Fala um pouquinho sobre a vesícula. Meu pai e minha mãe retiraram a vesícula e hoje, com o conhecimento que eu tenho, meu Deus do céu, se naquela época eu soubesse, eu jamais permitiria. Se você tá com algum problema na vesícula, a última coisa que você tem que fazer é remover. Tá? Você precisa antes reverter a função da vesícula. Se a vesícula está com uma pedra, está com alguma coisa, é porque a função dela, ela não está funcionando. E se você reverte, faz a sua vesícula funcionar, seja pedra, seja o que for, ela elimina, pessoal. Imagina uma garrafa de vinho que você larga lá. A garrafa de vinho passa 10 anos e não está sendo usada, vai formar embaixo do vinho, forma resíduos. A vesícula é a mesma coisa. Se ela não está sendo usada, se a sua digestão não está sendo feita, ativada da maneira correta, a vesícula não é ativada. Ela fica com aquilo lá parado. E daí vem as pedras na vesícula, aí vem esses grãos que formam na vesícula. Isso simplesmente, se a gente olha um negócio desse, é um sinal que a vesícula, com 100% de certeza absoluta, não está funcionando. O que deve ser feito? Vamos trabalhar para fazer a sua vesícula funcionar. E aí ela sozinha elimina isso. O rim, que a gente falou, o primeiro canal de eliminação, também. Se você fizer ele funcionar, como a gente tem casos aqui de clientes, você vai eliminar as pedras. Tudo tem a maneira certa. A gente jamais... A última opção é a cirurgia. A última opção é remover um órgão que é vital para a sua digestão, para a sua desintoxicação. Então, se tem alguém aqui que está prestes a remover a vesícula, porque isso, aquilo, por favor, não faça isso e vem falar com a gente. Vamos tratar isso da maneira correta, vamos fazer ela funcionar. Vem falar com a gente antes de remover qualquer coisa, que muitas vezes é possível reverter tudo isso. Mas a vesícula biliar, né, produz a bile, e a bile, que é armazenada no fígado, é crítica, vital, para você conseguir quebrar a gordura. Então, se você está comendo gordura e não está produzindo a bile, o que você acha que vai acontecer? Você não vai conseguir digerir a gordura. E muitos casos também que a gente acompanha com os nossos clientes é o seguinte: as pessoas estão com medo de comer gordura. Elas têm essa visão, infelizmente, por causa da mídia. Não quero nem entrar em todos os detalhes aqui sobre esse medo, essa fobia de comer gordura que acontece com muita gente hoje em dia, mas as pessoas não comem gordura suficiente. Claro que existem gorduras, né? Existem os óleos matadores, que a gente fala, existem gorduras super saudáveis, e as pessoas não comem nada de gordura, e aí ela não ativa a vesícula. Então a vesícula fica lá, não está sendo ativada, e ela, digamos assim, entre aspas, ela enferruja. Exato, eu lembrei de um caso agora, de uma pessoa que removeu a vesícula, falou: Vanessa, eu não sei por que eu tive problema de vesícula, eu nunca como gordura. Eu falei: ah, tá, eu sei. Exatamente por isso que você teve problemas com a sua vesícula. Você não estava comendo gordura o suficiente para estimular a liberação da bile. E falando em bile, se você já retirou a vesícula, você é obrigado, toda vez que for consumir uma refeição que contenha gordura o suficiente, então uma refeição deveria estar, né, comendo gordura, você precisa tomar um suplemento de bile, sais biliares, que são encontrados na grande maioria das enzimas digestivas. Então você pode usar uma enzima digestiva para dar um suporte momentâneo. Você sabe que aqui dentro do PEC, eu e a Vá, a gente não somos super fãs de ficar tomando um monte de suplemento, mas, contudo, todavia, em alguns casos, a gente recomenda. Em caso onde a pessoa está com problemas digestivos, por exemplo, a gente recomenda você tomar uma
enzima digestiva para ajudar momentaneamente, enquanto você trabalha nos 4 pilares, aumenta o seu potencial de redox, e aí você não vai precisar ficar tomando suplemento para a vida toda. Você vai... exatamente, você vai estar produzindo as suas próprias enzimas. E também um alimento muito bom para vesícula, sabe qual que é? Beterraba? Beterraba, ela sabe. Beterraba é um outro alimento muito, muito poderoso para estimular a sua vesícula. Então, quem aqui está comendo beterraba? Quem gosta de beterraba? Se você não gosta, comece a gostar, porque é um alimento muito importante. E também os bitters, que são as gotas digestivas em português. Os bitters são ervas amargas que estimulam a produção aqui do seu sistema digestivo. Tá? Então, fica aqui essas dicas sobre o nosso canal de eliminação número 3. Anota aí, pessoal, bastante dica prática hoje aqui nessa Masterclass. E o nosso 4º canal de eliminação. Esse canal de eliminação esquecido por muitas pessoas, infelizmente. Então, vamos falar sobre o nosso querido sistema linfático. Pois é, as linfas, se você está um pouco inchado, isso já é um sinal que o seu sistema linfático está obstruído. Como o Bruno falou, aconteceu um acidente e parou aquele canal. Então, um sinal que o sistema linfático não está funcionando é você estar inchado. E, infelizmente, esse é um sintoma comum, né? E que, enfim, as pessoas fazem drenagem, acham que melhora, vai lá, faz de novo. Pessoal, o que é importante é a gente não ficar colocando band-aid. Você precisa tratar. Se você tem que ficar... Se você tem a perna inchada e sempre tem que fazer, a única maneira da sua perna desinchar é com drenagem, você faz a drenagem, está desinchada, no dia seguinte está inchado, presta atenção, vamos começar aqui, vocês estão aqui na tribo, a aprenderem a prestar atenção em si, a ver que, poxa, meu corpo já está dando sinais que eu preciso fazer alguma coisa. Então, se você está inchado, está com edema, seja por qual causa que falaram para você, isso já é um sinal que você está com um dos canais de eliminação obstruídos e muito cuidado para fazer detox. Nesse caso, como a gente falou, você precisa estar com 6 abertos. O sistema linfático, o canal de eliminação número 4 aqui é fundamental, pessoal, porque essas linfas, simplesmente ela pega esse lixo e ela joga para fora. É o canal que o lixo passa, digamos assim. Então, se você está com um problema nas suas linfas, no sistema linfático, você vai fazer detox e não vai funcionar. Por isso que a gente falou aqui que você precisa trabalhar na base, nos fundamentos, antes de qualquer coisa. E como que a gente trabalha o sistema linfático? Com os 4 pilares, obviamente, sempre, 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 e também com algumas atividades, com algumas ferramentas específicas, como, por exemplo, a atividade física. Em geral, você não precisa se matar na academia. A gente tem clientes que jamais pisaram um pé na academia e reverteram todos os problemas de saúde. Então, você não precisa cair nessa armadilha. A gente já fez outras masterclasses aqui de como se exercitar menos e conseguir mais resultados. Mas, de uma maneira geral, você precisa se movimentar, caminhar, alcançar o que a gente fala aqui dos 10 mil? 10 mil passos. E aqui, de novo, personalização. Gente, muitas pessoas que a gente fala, elas estão fazendo exercício errado para a condição delas. Então, presta atenção. Quando a gente fala aqui, de maneira geral, a dica dos 10 mil passos é para qualquer ser humano, independente da condição. Agora, se você tem já uma condição, já está inchado, já está com várias coisas, presta atenção para não exagerar no exercício, porque isso... Não vai para academia, né? Não vai fazer corrida, bicicleta, natação. Não vai se matar com atividade física. Presta atenção, porque você vai estar prejudicando mais o seu sistema linfático. Trampolim é um outro tipo de exercício. Né? Essa caminha, a gente tem aqui a Vanessa, se você acompanha a gente no nosso Instagram, às vezes a gente bota lá uma story, eu pego a Vanessa fazendo trampolim, nada mais é do que você ficar pulando, e quando você pula, você estimula esse sistema linfático. Se você não segue a gente no Instagram, também segue a gente lá, Projeto Energia Crônica, fica aqui, né, a lembrança. Massagem linfática, como a Vá falou, ajuda bastante, não resolve, tá? Não resolve, não é a raiz do problema, você não nasceu com falta de massagem linfática, tá bom? Mas ajuda nesse suporte. A gente está aqui dando dicas de suporte dos canais de eliminação. Uma outra dica, escovação a seco, tá? Que tem aquelas escovinhas que você pode fazer. Até a gente tinha uma, mas a gente perdeu, não sei onde foi parar. Escovação a seco. E para mulherada, essa dica, Vá, fala para mulherada, para toda mulherada e para quem é homem aqui, fala para sua esposa, para sua namorada, enfim, agora você já sabe também. Não usar sutiã. É uma dica
É uma dica que nem todo mundo gosta de ouvir, mas é a real. Sutiã, principalmente sutiã, aqueles que atrapalham a circulação, né? Atrapalham Toma esse cuidado sistema. com o sutiã que você usa. O sutiã, aquele bem apertado, prejudica bastante. É aqueles tops de ginástica que comprimem tudo, amassam tudo. Aquilo é extremamente prejudicial. E essa região do peito aqui da mulher, a gente tem muita circulação, pessoal. Né? Tem muito sangue, muita coisa rolando por aqui. Olha essa foto que a gente está compartilhando com vocês. A gente tem né, nódulos vitais aqui nessa região. Então, se a gente pega um sutiã que comprime demais, não é não usar sutiã, mas presta atenção se o seu sutiã não está comprimindo demais, porque isso atrapalha totalmente. Exato, é a maneira sempre de como que a gente faz as coisas, tá? Então, sistema linfático, nosso canal de eliminação número 4. E o próximo canal, então, canal número 1, rim. Canal número 2, fígado. Canal número 3, vesícula biliar. Número 4, sistema linfático. E nosso quinto canal, esquecido por muitos, os queridos pulmões. Nosso pulmão, pessoal. Quem aqui está prestando atenção na maneira como você respira? Quem aqui está prestando atenção na qualidade do ar que você respira? Você já parou para pensar nisso? Porque respiração é algo totalmente natural do ser humano. Né? A nossa filhinha Moana, que vai fazer 3 anos amanhã, nasceu daqui da Vanessa respirando. A gente não teve que ir lá e ensinar ela a respirar. A gente está tendo que ensinar bastante coisa, né? A Moaninha está numa fase assim. Fala para a gente um pouquinho da fase da Moaninha. Uma fase que ela quer fazer tudo sozinha, tá bem teimosinha, tá testando limites, é uma fase muito interessante, né? Que a gente, como pais, e a gente trabalha com ela de uma maneira diferenciada. Então, as pessoas de fora falam: nossa, mas você não vai dar bronca? Você não vai falar que não pode? Você não vai não sei o quê? A gente conversa com ela, né? Então, é uma fase bem interessante. Mas, enfim, Moninha já nasceu respirando, já nasceu respirando. E todos nós, né, como a gente respira de qualquer maneira, a gente não presta atenção nisso. Mas quando a gente fala, né, a maioria, a grande maioria das pessoas, se você for parar para respirar, para perceber como você respira, você usa os ombros. Você pede para uma pessoa respirar, né? Perceba você, respira, você olha na frente do espelho e perceba como você está respirando agora, né? Se você está mexendo essa parte aqui de cima, isso não é a maneira ideal. Você não permite que o ar circule até onde ele tem que circular para depois ele sair. Então, a maneira correta é você nem mexer os ombros quando você vai respirar. Porque o ar tem que ir na barriga. Então, o ar, 95% das reações que estão acontecendo no nosso organismo precisam do oxigênio, pessoal. O oxigênio é vital. Então, enfim, a qualidade do ar que a gente está respirando, meu Deus do céu, né? Hoje, dentro de ambientes fechados, muita gente trabalhando em ambiente fechado, muita gente, enfim, não exposta a grandes cidades, isso tudo, meu Deus do céu, compromete já. E o estresse, a tendência é ficar com o ar aqui em cima, respiração superficial que a gente fala. Então, meu Deus, muita atenção. Tribo, presta atenção no que eu vou falar agora. Anota no caderninho do PEC. Bruno, Vanessa, como assim respirar? Eu sei respirar. Pensa de novo. Eu lembro em 2015, quando eu fiz um workshop com um dos nossos mentores, Paul Chek, que a gente continua aprendendo bastante coisa com ele, a gente continua escutando ele quase que toda semana. E o Paul Chek é um dos caras mais sensacionais que existe, né, no mundo, eu diria. Ele manja muito sobre energia crônica. E o Paul Chek, muitas coisas que ele estava falando durante aquele workshop, né, eu já tinha conhecimento em 2015, 2016, eu não lembro exatamente o ano, mas uma coisa ficou muito marcada para mim, eu sempre compartilho essa história, sobre respiração, sobre a maneira como a gente respira, sobre esse canal de eliminação dos pulmões. Então, presta atenção no que a Vá acabou de falar. A maneira como você está respirando de maneira profunda pelo nariz, lá na barriga, no estômago, ou você está de uma maneira superficial pela boca. Faz um teste, deixa sua boca fechada e tenta respirar só pelo nariz. Vê como é que você se sente. Faz um outro teste, se você for mais ousado. Bote uma fita na sua boca e fique só respirando pelo nariz. Faça isso durante o seu sono. Quero ver. Fica a dica. E o ar que você respira é muito importante também, por isso que atividades como yoga,
ajudam bastante. Pilates respiração. ajudam bastante nessa questão da respiração, né? Porque elas focam, são atividades que focam na consciência da nossa respiração. Porque, como a gente estava falando aqui, a Moaninha, a nossa filha Moana, você, Bruno, Vanessa, todo mundo já nasceu sabendo respirar. Mas ao passar dos anos, o que acontece? Traumas acontecem, e aí a gente começa a respirar de uma maneira mais shallow, que a gente fala, mais superficial. É bloquear esse canal. Os traumas ajudam a bloquear esse canal. Exato. Bloqueiam o canal de eliminação do pulmão, que é muito importante para a gente chegar lá na nossa desintoxicação. E vamos falar aqui do nosso querido e último canal de eliminação. O que vocês estão achando dessa Masterclass? Deixa aí um comentário para a gente. Tribo do PEC, que é a pele, também um outro canal de eliminação muito esquecido pelas pessoas. A pele, adivinha? Ela é o nosso maior órgão. Sabia disso, Vá? Que a pele é o maior órgão do ser humano? Com certeza. Não, sabia? Sabia. A pele é o maior órgão que a gente tem dentro do nosso organismo. É que a pele, quando a gente fala em pele, é revestimento, pessoal. Não é só a pele que a gente está vendo aqui fora. Todos os órgãos são revestidos pela pele. Todo o nosso sistema digestivo é revestido por pele. É essa pele que a gente está falando, né? É esse conjunto que recobre tudo que a gente tem, que protege, que individualiza cada órgão, cada tudo, e que separa a gente do mundo externo. Né? E a nossa querida tribo do PEC, Paula Cristina, falando sem falar, trabalhar o dia inteiro de máscara. Meu Deus, Paula Cristina, não vamos nem entrar nesse assunto de máscaras. Não, estão pondo máscara dupla agora, Paula. Isso meu Deus. Atrapalha muito a nossa respiração, então é um assunto à parte aí, de acordo com essa nova realidade do mundo que a gente está vivendo, pós-Covid, de máscara e tudo mais, mas realmente é um assunto bem importante nessa questão, né, da respiração, ao falar do pulmão. Mas vamos voltar aqui para o nosso último canal de eliminação, que é a pele, maior órgão, extremamente importante, e a gente libera muitas toxinas através da pele, principalmente através do suor. Então, se você é uma pessoa que não sua muito, presta atenção. Por quê? Primeiramente, isso é um sinal negativo, que a sua tireoide não está funcionando. Tá? Então, se você é uma pessoa que mesmo fazendo exercícios, ou mesmo com exposição ao sol, mesmo quando está calor, você não está suando muito, isso é um sinal que a gente avalia, né? A gente tem vários sinais que a gente sabe do organismo humano, e um desses é isso. Se você não está suando, quando deveria estar suando, isso não é positivo. Mas, digamos que você esteja suando, você vai estar eliminando também bastante toxina. Então, é importante você fazer atividades físicas junto com exposição ao sol, até mesmo sauna, que ajuda bastante, né? Se for o caso. Se for o caso, se você não está suando muito, já tem que tomar cuidado, né? Enfim, com tudo. Então, sol, que a gente também não vai nem entrar em todos os detalhes sobre o sol, a gente vai ter outras masterclasses aqui específicas sobre esse assunto, mas de uma maneira geral, você tem que eliminar essas toxinas através da sua pele, sem ficar se cobrindo o tempo todo, expondo ela ao frio, expondo ela ao calor, suando quando for preciso. E quando você faz isso, você consegue liberar as toxinas através da pele. Mais alguma dica específica sobre a pele que vem na tua cabeça, Vá? Não, prestar atenção, né, nas manifestações que a sua pele está tendo, né, não são normais, qualquer tipo de manifestação da pele, desde um suor até um melasma, não é uma coisa que tem e não tem o que fazer, não, muito pelo contrário, a pele demonstra muita coisa e seja qual for tem muitas pessoas que manifestam desequilíbrios no sistema bioenergético através da pele, então, muito importante a psoríase, pessoal. A psoríase é uma coisa que se manifesta na pele e que é impossível você tratar a sua psoríase no dermatologista. Jamais, jamais, jamais. A psoríase está totalmente ligada, por exemplo, ao seu... não, está ligada aos chakras, óbvio, mas também está ligada ao sistema digestivo, a leaky gut, eu estou tentando procurar em português, intestino permeável. Se você tem psoríase, o seu intestino é permeável. Porque as duas coisas estão ligadas. Aí a absorção, a maneira como você absorve a energia do sol, também vai estar alterada. Então é isso, pessoal. O que, pra gente aqui, de coração, do fundo do meu coração,
que eu espero de vocês é que nessa altura do campeonato, quem está aqui na tribo, que vocês já criem a consciência que não existe nada separado. Problema de pele não é do dermatologista, problema de pulmão não é do pulmonologista, sei lá eu, problema do rim não é do urologista. Não existe separação, pessoal. Tá tudo sempre, sempre, sempre integrado. A gente teve a ideia de fazer essa masterclass dessa maneira, para vocês verem que com simples detox, não é simples, pessoal. Existe toda uma arquitetura, é como se fosse uma máquina para funcionar, ela tem várias engrenagens que precisam estar funcionando. Se essas engrenagens não estão funcionando, pode pôr o que for, pode ligar na tomada, pode pôr o combustível, como a gente falou, que se as engrenagens não estão funcionando da maneira correta, nada funciona. Então, vocês precisam entender que não existe separação, existe sim integração no corpo humano, existe uma sinfonia, não é feito com um instrumento só, é uma sinfonia, e as coisas vão ser trabalhadas de maneira integrada e personalizada, pessoal. Uma sauna pode fazer bem para um, pode matar outro. Um exercício, fazer bicicleta pode fazer bem para um, pode matar o outro. Um jejum pode fazer bem para um, pode matar o outro. Tudo depende da sua condição, da sua circunstância única. Única no universo, não é nem no planeta Terra. Então, presta atenção nisso, né? A hora que você tiver consciência do quanto especial você é, do quanta coisa está envolvida na sua saúde e do como é maravilhoso a gente viver no século XXI e ter ferramentas para direcionar isso da maneira correta. Que maravilha que você está aqui, convida se você está vendo essa live, gente, a nossa tribo, para cada um que está aqui no PEC, a gente até outro dia eu estava conversando com o Bruno e me veio isso agora totalmente espontâneo, nem combinei nada com ele. Quem está aqui entende a nossa missão, entende que a nossa missão é te fazer ficar bem, é fazer você te ajudar, pegar na mão, ajudar com o que quer de ferramentas que a gente tenha, com a nossa mentoria, com os nossos podcasts, com aqui as nossas lives, é te ajudar a perceber essa maravilha que a gente vive hoje. A gente nunca teve tantas possibilidades para cuidar da saúde, pessoal. O que a gente vê aí fora não é cuidar de saúde, não é cura, é administrar a doença. Então, você que está aqui, que sabe que existe um caminho, traz as pessoas. A gente tem que começar a juntar, a atrair, convida pessoas para participarem do nosso grupo, porque a gente está aqui para espalhar o vírus da saúde. Chega de falar de vírus que mata, vamos falar dos vírus que salvam. E aqui, o vírus da saúde que você está aprendendo, que você está tendo conhecimento a cada dia, a cada live, a cada semana que passa aqui no PEC, ele precisa ser espalhado. Porque tudo que a gente fala aqui é possível sim, se a gente fazer da maneira correta. Se eu fizer como você precisa, e não como o seu vizinho, ou como eu, ou como o Bruno. Nada aqui é trabalhado de maneira genérica. Isso é o que mais importante de vocês entenderem que a gente trabalhando da maneira certa, respeitando você que é único, a gente, com 100% de certeza absoluta, consegue reverter, consegue chegar lá, consegue viver num estado de energia crônica. Para isso que a gente está aqui. Se você está aqui com a gente, vem, traz quem você quiser para a nossa tribo e vamos embora, vamos para o caminho da saúde. É isso aí, tribo querida, por isso... Agora, hoje, você já sabe, você que acompanhou toda essa masterclass do começo até o final, você já sabe sobre detox, você já entende que existe um mito do detox, você entende que você precisa trabalhar no seu redox antes do seu detox, você entende de como fazer com que os seus canais de eliminação estejam funcionando para que aí sim a desintoxicação ela aconteça de uma maneira normal, natural, sem prejudicar. E não se esqueça, a gente tem um guia completo para você no nosso site, totalmente de graça, 30 páginas falando sobre os 4 pilares para ter energia, para triplicar a sua energia, para ter saúde no século XXI, sem se matar na academia, sem fazer dieta maluca, sem tomar milhares de suplementos. Confere lá, totalmente gratuito para vocês. Vá, consideração final aqui. Eu ia falar do que você falou. Se você equilibrar os seus 4 pilares, pessoal, você nem precisa se preocupar com detox.
Essa é a real, porque o seu corpo, como a gente falou no começo dessa live, tem capacidade de se desintoxicar e faz isso o tempo todo, sozinho. Você só precisa ajudar ele a trabalhar. Você só precisa dar energia para o seu corpo trabalhar. E dessa maneira, ele não só vai desintoxicar, mas ele vai conseguir funcionar em plenitude, com energia. É isso, é isso. Se você equilibrar os seus quatro pilares, você não precisa se preocupar com essa palavrinha detox na sua vida. Você já estará desintoxicando. É isso aí, meus queridos. Gratidão por cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Lembre-se de seguir a gente no nosso Instagram, se você não segue ainda. Projeto Energia Crônica é o nosso Instagram. Confere o guia que eu mencionei aqui, totalmente de graça lá no site. E se tiver alguma dúvida, manda um direct pra gente no nosso grupo, no nosso Instagram, seja lá onde você conseguir. Faz uma postagem aqui. Cria uma postagem no grupo, se você está vendo isso aqui dentro do nosso Tribo do PEC, nosso grupo dentro do Facebook. E a gente se vê na próxima. E lembre-se sempre, lembre-se do que, Eva? Ação, ação, ação para você. É isso aí, ação para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Beijo, fica com Deus todo mundo. Gratidão, beijão. Tchau, tchau.